A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados ouvintes do Café Espiritual. Amém? Eu te desejo uma excelente semana, que você seja orientado pela voz do Espírito Santo, que em todas as suas ações, as suas decisões sejam tão somente orientadas pelo Mestre, porque se assim eu e você nos conduzirmos, certamente tudo o que irá acontecer durante esta semana na nossa vida vai glorificar e exaltar o nome do nosso Salvador. Amém? Aqui quem vos fala é a irmã Milene e eu te convido para que juntos façamos a leitura da palavra do nosso Deus. Esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz, esta palavra que tem o poder de fazer nova todas as coisas, porque esta palavra ela é digna de toda aceitação, porque esta palavra não volta vazia, aleluia, mas ela cumpre os desígnios de acordo à vontade daquele que orientou, que inspirou homens para escrevê-la. Amém? Pois bem, eu te convido a juntos lermos aqui no livro de Neemias. Estaremos lendo o capítulo de número 6 e fazendo menção do versículo de número 9, que diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia! Você já pode imaginar, ou quem nunca ouviu a história daqui que se trata esse versículo, está falando aqui a respeito de Neemias. E para quem já conhece, vai apenas reforçar um pouco mais. Mas eu me dirijo aqui a quem não conhece. Vai falar de Neemias, um homem que era copeiro do rei, que trabalhava para o rei e que ao saber que a sua cidade, Jerusalém, havia sido destruída, que os portões estavam queimados, os muros, ele assentou no seu coração um desejo ardente de querer ir reconstruir a cidade. Mas nós vamos perceber que sempre se levantam aqueles que tentam atrapalhar, seja em qualquer situação. Vamos perceber que seja no trabalho secular ou no trabalho na obra, quando nós nos levantamos para fazer algo que vai glorificar o nome do Senhor, o adversário sempre levanta alguém para querer colocar a sua mão e dizer: não vai dar certo. Isso aqui nem adianta você fazer, não vai prosperar, você não vai chegar ao fim, você vai ficar fadigado, você vai cansar. Não está vendo que não adianta você investir tanto tempo nesta obra? Por que você não para? Por que você não deixa de fazer isso? Será que você não está percebendo que isso vai consumir muito esforço, muito tempo, muita dedicação? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para fazer essa obra. O adversário, ele sempre vem jogando as suas palavras que são tão somente para desmotivar aqueles que estão inspirados e aqueles que foram chamados para fazer a obra do Mestre. E nós sabemos que tudo isso é suscitado porque o adversário encontra no coração desses que dão lugar a ele um sentimento chamado inveja. A inveja, ela é capaz de destruir famílias, ela destrói qualquer tipo de relacionamento, porque o invejoso, ele não suporta ver a disposição com que o outro faz, a disposição com que o outro trabalha, a dedicação do outro na obra. E aí o invejoso, ele sabe que aquele a quem ele está perseguindo, ele tem o brilho de Cristo na sua vida. Ele é inspirado, ele é ousado por Deus. Porque existem aquelas pessoas que são ousadas e usadas pelo adversário. Mas existem aquelas que nós podemos rapidamente, nós detectamos, nós conseguimos perceber que aquela pessoa, ela é cheia do Espírito Santo e ela faz a obra com dedicação, com amor, com esmero. Ela não está preocupada com o tempo que ela irá investir, mas ela está sim preocupada em concluir aquilo que Deus colocou em suas mãos e fazer o melhor e cada vez ainda melhor, porque ela sabe que para quem ela está fazendo merece o melhor. Paulo vai dizer que se comamos ou se bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Neemias estava se doando, se dedicando em reconstruir os muros daquela cidade. Neemias estava ali dando o seu tudo, recebeu o apoio do rei e foi fazer a obra com alegria no seu coração.
porque era prazer dele reconstruir. Ele foi chamado para reconstruir, para trazer alegria ao coração daqueles que estavam sofrendo por ver aquela cidade destruída. Eu e você somos chamados a reconstruirmos muros de santidade, a reconstruirmos muro de amizade, de fidelidade, de amor, de perdão. Nós somos chamados a reconstruirmos relacionamentos que glorifiquem o nome do Senhor e não estarmos atentos à voz do adversário que tenta a todo custo nos paralisar. Porque ele sabe que alguém que é usado por Deus, quando coloca a mão para trabalhar, para fazer a obra, ele sabe que vai prosperar. E independente de onde seja a obra, porque muitas vezes como servos do Senhor nós vamos ser chamados para fazermos a obra aonde nós trabalhamos, mas claro, na direção do Espírito Santo, da maneira que Ele quer, guiado por Ele. E nós sabemos que aonde nós chegarmos, o brilho do Espírito Santo nos acompanhará e vai incomodar aqueles que vivem de fachada, usando máscaras e capas, e vai incomodar muito mais a estes. Raramente é até muitas vezes difícil você ver se levantar uma numerosa multidão contra você de pessoas que estão servindo ao mundo. A grande maioria dos que se levantam são aqueles que dizem que se declaram ser cristãos também. São eles que se levantam, são os de dentro da própria casa que se levantam para perseguir, para colocar defeito, para tentar nos paralisar, para tentar nos entristecer. Falam palavras que tentam a todo custo em fazer com que venhamos a nos entristecer e assim o trabalho não venha a ser concluído. Quando nós vamos perceber, se você parar para analisar, os nossos maiores perseguidores são aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque são pessoas que verdadeiramente ainda não tiveram encontro com o Senhor e por isso abriram um espaço muito grande para que o adversário viesse, entrasse, e ele vai entrando. Ele entra encontrando uma brecha no sentimento de inveja. Aí a inveja cresce e daqui a pouco se transforma em ódio. Porque a pessoa não suporta ver o sucesso do outro em fazer a obra com amor. Por que eu digo sucesso? Por que eu falo essa palavra? Porque nós, quando vemos a obra do Senhor concluída, é isso que nós sentimos, um sucesso. Para a glória de Deus, ela foi feita, ela foi concluída com sucesso. Houve esmero, houve dedicação, houve choro, mas houve sucesso na obra. O nome do Senhor foi glorificado e será glorificado. Eu quero falar de uma forma muito direta para você que está passando por perseguição. Eu quero te dar um conselho. Pare de contar as suas perseguições para todo mundo. Não adianta. Primeiro você deve falar para Deus o que está acontecendo. E em segundo, na direção do Espírito Santo, você deve buscar alguém que o Senhor te instrua, que vai te ouvir e que vai te ajudar na obra e que vai te dar um suporte, orando por você, te fortalecendo com palavras, também te dando a direção com estratégias, sendo esta pessoa orientada por Deus. Porque muitas vezes nós nos perdemos e tomamos uma atitude errada de estarmos comentando com todo mundo que estamos passando por uma perseguição. E aí aquele que persegue, ele se alegra por saber que você está sofrendo com aquilo que ele está fazendo. Portanto, tenhamos atitudes sábias. Vamos em busca de pessoas que nós confiamos e que nós sabemos que ele juntamente conosco, ela estará ali orando pela obra, pedindo ao Senhor que a obra seja concluída e que a obra venha a glorificar o nome do Senhor. Eu estou falando com alguém hoje que estava pensando em entregar a obra porque já não estava mais suportando a perseguição, as palavras de afronta, os olhares indignados. Pessoas que sabem que até o adversário foi ao gabinete até pastoral para entregar você. Pessoas que estão sofrendo porque o adversário usou o irmãozinho ou usou a irmãzinha que ainda não teve o seu coração transformado e liberto pelo Senhor para ir tentar te prejudicar de alguma forma, até tentar boicotar o teu trabalho, tentando te paralisar, tentando te fazer desistir. Mas eu quero dizer para você, avance.
Prossiga, não olhe para trás, não escute a voz do acusador, do mentiroso, do invejoso, desse que está sendo usado pelo adversário, porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas são contra os principados e potestades. Eles atuam no reino espiritual, então eles vão usar aqueles que estão fracos, que não fecharam as brechas e que se deixam cada dia mais ser usado como um instrumento realmente nas mãos do adversário. Mas eu e você não podemos atentar para a voz deles. Nós precisamos ouvir para a voz daquele que nos chamou e que está dizendo no dia de hoje: avance, conclua a obra. Não escute a voz do enganador, do mentiroso, do invejoso. Ele é um ordinário que deseja todo o tempo te destruir, mas viva o extraordinário de Deus. Viva o que Deus tem para você, preparado para você. Desfrute do melhor de Deus. Enquanto você faz a obra, Deus está tratando contigo, está te abençoando, está cada dia mais descendo sobre ti com a sua presença, te fortalecendo, cingindo você, capacitando você. Deixe que falem, deixem que persigam, deixe que digam o que quiserem, o que pensarem. Você tem que estar preocupado com o que o Senhor pensa a teu respeito, com o que Ele está vendo, a obra que você está fazendo, que é gloriosa. O nome do Senhor está alcançando a muitos através da tua vida. Aleluia! Não se preocupe. Faça como Neemias. Não teve tempo para olhar para os acusadores. Ele apresentou as suas queixas diante de Deus. Tudo o que ele ouvia do adversário, ele apresentava ao Senhor. Que bem assim seja eu e você. Que possamos vir a apresentar as nossas dores ao Senhor e apresentar diante do altar de Deus, e sabendo que Deus vai nos dar direção para que nós possamos também compartilhar as nossas dores com alguém que possa vir nos emprestar o ombro e também nos emprestar o seu coração e orar por nós. Que neste dia você não atente para a voz do acusador, mas que você avance olhando para o Mestre. Aleluia! Amém? Vamos orar? Aleluia! Maravilhoso, grandioso, poderoso e eterno Deus. Pai, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, eu te adoro na beleza da tua santidade, Senhor. Porque tu estás trabalhando, porque tu estás usando teu povo para fazer uma grande obra, Senhor. Capacita, fortalece, firma os passos e não permita que este amado irmão pare de trabalhar, pare de fazer a obra que o Senhor chamou por conta das palavras destrutivas que o adversário tem lançado. Mas que ele atente tão somente para ti, para a tua voz, para a tua presença, para a tua condução, porque o Senhor está conduzindo este amado irmão em triunfo e a obra será efetuada com sucesso. Teu nome será glorificado, Senhor, e todos aqueles que se levantaram como perseguidores terão que ver o louvor e a glória do teu nome resplandecendo nesta obra que o teu servo tem feito. Aleluia! Abençoa teu povo, Senhor. Abençoa cada amado ouvinte do Café Espiritual. Seja qual for a realidade que eles estejam vivenciando, que eles sejam tocados pela tua presença e que eles sintam a alegria e o ânimo de te servir. É tudo o que eu te peço neste dia, meu Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus.